E aí, tudo bem, gente? Voltei aqui no canal Terra Oculta, né? E hoje eu vou falar um pouquinho, um assunto que já venho comentando, né, em outros vídeos anteriores, né, sobre a degeneração genética ou biológica do ser humano. Para aqueles que não assistiram meus últimos vídeos que eu comentei, né, sobre o assunto, eu vou dar uma pincelada rápida, né, um apanhado geral, né, dizendo que eu discuti, né, que nos últimos vídeos, que aqui na Terra existiam 3 grandes civilizações antes da nossa, com tecnologias muito mais avançadas que a nossa, e que foram destruídas anteriormente, né, por certos cataclismos naturais ou artificiais, como guerras termonucleares, né. E muitas pessoas aqui no canal, né, até me perguntaram, né, em resposta, mas você tem alguma prova material disso? Ou é só blá blá blá, teoria da conspiração, como muitas pessoas dizem, né? Tem infindáveis provas sobre isso hoje em dia, ao redor do mundo. Inclusive eu vou fazer um vídeo, né, sobre a guerra cósmica, né, que é o da série Mundos, né, que é o vídeo número 3, né. Mas enfim, provas materiais da existência dessas 3 últimas civilizações existem ao redor do mundo às toneladas. Vou citar um pesquisador chamado Michael Creman, né, o Dr. Michael Creman, né, que fez aquele livro, a Arqueologia Proibida, né. Por que proibida? Porque existem hoje em dia achados arqueológicos, fósseis, né, que vão de contra as teorias como teorias de Darwin ou as teorias da evolução ou da seleção natural, né. Então, muitos estudiosos, arqueólogos, antropólogos, né, têm uma certa resistência à mudança, quando se fala em evolução ou origem do homem na Terra, né. Então o Dr. Creman, né, visitou vários museus com autorização da Associação de Arqueologia Internacional, né, e nesses museus, nos porões desses museus, se encontram vários artefatos que hoje em dia dizem, ou são intitulados como artefatos arqueológicos ou fósseis anômalos. Por que anômalos? Porque certos achados fogem a certas datas, ou não batem com certas datas, em relação à nossa história, a história da humanidade, né. Eles nos contam uma outra história, que muitas instituições acadêmicas, né, preferem deixar em seus porões, ao invés de investigar a fundo tais achados. Então você vê muitos antropólogos contando certas histórias, ou criando certas histórias, né, ao redor do mundo, sobre as nossas origens. E nunca nos mostram o famoso elo perdido, né, entre o homem e o macaco, que aliás nunca foi achado. Esses hominídeos que foram achados ao redor do mundo, como já disse em programas anteriores, fazendo um resumo aqui, talvez seriam homens ou mutantes pós-guerra termonuclear, que sofreram certas atrofias ósseas ou certas degenerações orgânicas devido a efeitos da radiação ou daquilo que eles comeram contaminado após a guerra ou após certos cataclismos que ocorreram aqui na Terra. Então, se isso for verdade, logicamente que nunca os antropólogos, os arqueólogos vão achar o elo perdido ou vão construir, né, através de registros de fósseis, né, uma história perfeita das nossas origens, mostrando uma árvore genealógica, né, perfeita dos nossos ditos primos, que são o que? Os primatas, né, os macacos, né. Quer ver um exemplo? Se nós pegarmos o chimpanzé, por exemplo, como dizem por aí os antropólogos, que é o primo mais próximo nosso, eles se esquecem de verificar certos detalhes que o chimpanzé apresenta que nós não se encontra em nossa constituição humana. Por exemplo, o tamanho dos pulmões. O chimpanzé possui pulmões muito menores que os nossos. E se nós somos primos distantes do chimpanzé, naturalmente deveríamos ter uma certa proporção aí evolutiva entre os pulmões. E já não ocorre isso. Nós somos muito mais próximos em termos de tamanho de pulmões dos babuínos do que os chimpanzés. Quer dizer, ninguém leva isso em consideração. E muitas outras coisas, uma série de coisas
que os antropólogos não levam em consideração, não porque eles não sabem, mas porque existe uma falta de troca de ideias interdisciplinar. Ou seja, o antropólogo não conversa com o arqueólogo não conversa com o químico acaba não trocando ideia com, por exemplo, o biólogo. Enfim, existe essa troca de ideias interdisciplinar, essa visão interdisciplinar em relação a uma pesquisa séria que tenta desvendar esse quebra-cabeça da origem do homem, né? Então o que ocorre? Como eu falei em programas anteriores, essas 3 civilizações que foram destruídas foram destruídas em períodos diferentes ou tiveram ciclos existenciais diferentes. Quando a civilização é criada, ela ascende, tem um certo período de evolução e depois tem um declínio, e aí ela acaba desaparecendo. E isso serve para raças também. Então, eu coloquei nos meus últimos vídeos, eu propus a ideia de que o homem é o único ser no planeta Terra que não está adaptado perfeitamente ou equilibradamente ao meio ambiente. Ou seja, o homem ele carece de certas adaptações que os outros animais têm no planeta. Nós temos muito mais dificuldade de lidar com certos alimentos, ou até com a luz solar, por exemplo, raios ultravioletas, do que certos animais na Terra. Quando nós nascemos e somos bebês, somos muito mais frágeis que a maioria dos animais na Terra. E se nós não tivermos nenhum cuidado de nossos pais, nós perecemos, nós morremos. Não temos a capacidade de se cuidar ou se defender quando pequenos, né? Isso já é um outro fator determinante que nos mostra que talvez nós não somos descendentes dessa linhagem de animais que existe na Terra. Um terceiro fator até interessante são as nossas doenças, né? Que se nós analisarmos, por exemplo, ou verificarmos, nós temos muitas doenças hereditárias, doenças genéticas, mais de 3.000 catalogadas. Quer dizer, por que disso? Isso não denota evolução, isso denota o quê? Degeneração do DNA. Denota erro. E erro não é evolução. Aí muitas pessoas falam, mas tem a seleção natural. Pela seleção natural, o mais forte prevalece. Mas se nós pensarmos em evolução, o que prevalece é o mais forte, mas não houve uma mudança. Porque mudança só ocorre o quê? Através de mutações e não de seleção natural. E o mutante não é aquele que prevalece em quantidade, é a exceção. E aí, a exceção não está evoluindo, a gente não está evoluindo, a gente tem uma exceção no universo de indivíduos. E aquela exceção talvez crie sim uma raça, pode até ser. Mas pela seleção natural, você tira o que já tinha e ficou só os mais fortes. Não houve uma evolução. Por isso que nos fósseis, os registros fósseis, não existe elo perdido entre muitas espécies. Se nós pegarmos os fósseis hoje em dia, nós vamos verificar que os fósseis obedecem não uma árvore, como os antropólogos colocam, mas eles obedecem linhas paralelas, né, de evolução ou de existência. Por exemplo, eu cito 2 exemplos sempre aqui. A barata e o tubarão. 400 milhões de anos de fósseis. E sempre tiveram as mesmas características, nunca mudaram quase, né? E aí eu pergunto, por que se nós viemos do macaco, o macaco mudou tanto em 2, 3, 4 milhões de anos? E nunca encontramos os fósseis entre os macacos e os homens, o elo perdido, que seria um meio macaco e um meio homem. Nunca encontramos isso. A maioria dos registros fósseis, eles dão em becos sem saída. As espécies simplesmente desaparecem.
E o que os cientistas ultimamente descobriram é que a cada 2 milhões de anos, 50 mil espécies surgem do nada no mundo. Do nada, nos registros fósseis. Aparecem do nada. Aí muitos cientistas falam, não, mas isso são mutantes. Pode até ser. E se não forem mutantes? E se forem colocados aqui de uma outra maneira? Como nós fomos talvez colocados aqui. E isso nunca ninguém levou em consideração no estudo fóssil ou na antropologia. Agora passando em bioquímica, química e degeneração do DNA e doenças, como eu já coloquei em vídeos anteriores, já ouviram falar da raça adâmica? É aquela simbologia de Adão e Eva, que simbolizam o quê? O começo da nossa civilização adâmica. Nós somos feitos, o homem é feito à nossa semelhança, de acordo com textos bíblicos, né? E aí, eu me pergunto às vezes, a figura de Adão e Eva simboliza o quê? Se realmente existiram 3 raças que pereceram no planeta anteriormente. Simbolizam uma atualização genética daquilo que talvez sobrou após o grande hecatombe, ou grande guerra termonuclear que existiu no planeta no passado. Primeiramente, a datação de muitas coisas como os fósseis, elas têm embasamento em datações como carbono 14 ou de acordo com estratificações geológicas. Os cientistas acham aquele osso naquela camada de terra, a uns 10 metros abaixo, e calculam pelos sedimentos a idade de quando foi depositado ou quando aquele animal, ou pessoa, ou ser morreu. Existem erros grotescos em datação. Para começar, começo de conversa em evolução, o estudo da evolução das origens do homem. Segundo, a maioria dos cientistas se esquece de que, se realmente existir uma guerra termonuclear, e aí muitas pessoas falam, mas há evidências disso ou é só um blá blá blá, outro blá 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 aqui do Caio? Não. Se nós percorrermos ao mundo e formos, por exemplo, no deserto da Líbia, você vai encontrar grandes quantidades de areia vitrificada. A areia, para se vitrificar, precisa de altas temperaturas. Essas que podem ser conseguidas através da queda de um meteoro, erupções vulcânicas ou ainda explosões termonucleares, como aquelas ocorridas no deserto do Arizona em testes nucleares feitos pelos americanos nos anos 40 e 50. Naquelas áreas, a areia muitas vezes encontramos vitrificada. Existem outras provas de guerras termonucleares, por exemplo, no Paquistão, em cidades que os arqueólogos escavaram, onde encontraram várias pessoas, ou a cidade encontraram a cidade, ou seja, me parece que todas as pessoas na cidade morreram ao mesmo tempo. Estão espalhadas pelas ruas, pelas casas, todas numa mesma posição, tentando fugir de algo. E aí as pessoas podem falar, mas pode ser um cataclisma natural, alguma coisa que ocorreu. Mas, ao mesmo tempo, encontraram altos índices de radiação nessas escavações arqueológicas. Quer ver um outro exemplo de talvez que houve uma certa exploração de tecnologia ou guerra termonuclear no passado? Na África do Sul existem certas minas de escavação de urânio. Minas essas que foram datadas de mais de 200, 300 mil anos. Então, a ciência ou o mundo acadêmico coloca todas essas evidências, inclusive desses fósseis anômalos que não batem com a datação. Ou seja, os fósseis anômalos, eles são fósseis que mostram que o homem moderno existe na Terra é muito mais velha a existência do homem moderno do que a ciência oficial indica. Ou seja, 10 milhões de anos, 20 milhões de anos, 60 milhões de anos atrás. Isso se na datação não estiver errado também. Quer dizer, todas essas ideias, o mundo acadêmico, a antropologia oficial, a arqueologia, empurra para debaixo do tapete e continua venerando o senhor Charles Darwin, com a teoria da seleção natural e a teoria da evolução, que de evolução não tem nada. E aí, na parte de degradação biológica, muitos subscritos aqui me falam, mas comenta alguma coisa, cara, como degradação biológica?
Lembra que eu comentei em vídeos anteriores que o planeta Marte tinha uma civilização igual à Terra? Que há 180 mil anos atrás também sofreram guerra nuclear e que talvez muitas pessoas vieram da Terra, desse planeta, dessas civilizações aí? Muitos textos egípcios antigos se referem a deuses com pele cor verde, Ísis, Horus, deuses que possuem a tonalidade da pele verde. Aí nós nos podemos nos perguntar, mas o que tem a ver o Egito, os deuses egípcios, com Marte, guerra termonuclear marciana? Tudo a ver. A palavra Cairo, no Egito, significa Marte. Existe toda uma mitologia, um folclore desses deuses vindo de algum lugar. E talvez esse lugar que vieram é o planeta Marte. Em muitos textos antigos, quando eles falam que certos seres vieram a ter com as filhas da Terra, ou vieram procriar com as filhas da Terra, talvez sejam esses seres que vieram de Marte. Que hoje em dia, as suas proles são denominadas de quê? De Nefelins. Os Nefelins, ou gigantes do passado, por exemplo, em histórias bíblicas, que você vê Golias, né? Davi e Golias, né? Esses gigantes talvez sejam o quê? Sejam fruto dessa hibridização entre seres humanos e os remanescentes do que vieram de Marte. Por exemplo, só citando um dos exemplos. E essa adaptação no planeta dessa outra raça com a nossa, surgiu mais problemas genéticos do que consertos, ou do que aprimorações, ou do que evoluções genéticas. Esses seres do Egito Antigo que falam que tinham pele verde, que são considerados pelos estudiosos como simples seres mitológicos, talvez existiram. E por que pele verde? Existe uma anemia, ou termo técnico chamado hipocromia anêmica, que a falta de ferro faz com que a nossa pele fique verde. Existem até certos casos de mulheres no passado, de uma região agora que eu não me recordo o nome, que tiveram essa doença disseminada e todas tinham uma certa tonalidade verde da pele, né? Que é a falta do ferro. E o ferro serve ao quê no nosso sangue? Ele serve para quê no nosso sangue, que é a hemoglobina? Ele serve nas hemácias para carregar o oxigênio, né? E nós assimilamos o oxigênio através do ferro. Mas esses seres, pode ser que não tinham ferro em sua constituição sanguínea, né? Mas um outro elemento químico, um outro mineral, um outro elemento, que seria o cobre. Nós temos sangue no cobre hoje em dia? Temos. O cobre, ele tem várias funções para nós hoje em dia, tem como regular a absorção da vitamina A e a tiroxina, que é o hormônio da tireoide. A ausência da vitamina A tem certas repercussões na coloração da nossa pele também. A vitamina D, por exemplo, também, que tem nos ossos. E o cobre poderia estar presente nesses seres. Hoje em dia a proporção do nosso sangue é mais ferro do que cobre. O cobre dá o balanço, ele ajuda o balanço entre ele ajuda a balancear certas funções no nosso corpo hoje em dia. Por exemplo, a ausência de cobre no nosso corpo hoje em dia dá uma doença chamada doença de Menks, ou síndrome de Menks, que é um esbranquecimento do cabelo. Ele se torna mais duro e encarapinhado o cabelo, né? É uma doença hereditária que corre entre 1 e 3 milhões de pessoas, né? Até engraçado que em textos bíblicos a gente acha isso, como Noé, né, que tinha o cabelo branco, muito branco, esbranqueceu o cabelo. Quer dizer, a falta de cobre no sangue. E o sangue de seres que possuem cobre e não ferro, como a nossa hemoglobina, são seres hoje em dia que a gente até encontra no nosso mundo, como os artrópodes. Por exemplo, o caranguejo ou certas lagostas possuem a aranha até possuem o sangue azul, certos artrópodes. Esse sangue azul é chamado de quê? De hemocianina, né?
E nesse sangue de hemocianina, o cobre ele tem a função, né, de balancear o zinco, né? E você até pode encontrar nesses seres do Egito antigo, talvez, a existência de azurina, né, que é encontrada em certas bactérias, né, que dá aquela coloração azul, né? E ela faz uma mediação do fluxo de elétrons na ligação do cobre, formando uma proporção de cobre, zinco e ferro, mais cobre e zinco e menos ferro no sangue desses seres, talvez. Que por sua vez daria o quê? A tonalidade da pele deles verde. Ao invés da nossa proporção do nosso ferro, do nosso sangue, que é mais ferro, zinco e cobre, é o contrário, né? Então o sangue desses seres estaria mais para uma hemoglobina. As plantas não têm uma hemoglobina, não, é clorofila. As plantas não têm uma coloração verde, seria mais uma clorofila do que uma hemoglobina no sangue desses seres, né? Através do cobre. Então o cobre na hemocianina ele carregaria o oxigênio, né? E faria a mesma função que o ferro faz no nosso, né? E o que acontece? Essa proporção mais de cobre, zinco e ferro, ao invés da nossa mais de ferro, zinco e cobre, é interessante notar que a molécula de hemoglobina não possui cobre ligado diretamente à mesma. E aí que está o problema, que se perdemos a capacidade nesse processo evolutivo, ou adaptação com esses seres, nessa hibridização, de uma melhor ligação com o cobre, perdemos uma melhor produção do que? Do ARN, ou RNA em inglês, que é o ácido ribonucleico, né? Que é responsável pelo quê? Pela síntese de proteínas na célula e a estabilidade celular. Não é à toa que a gente às vezes pega textos bíblicos, né, e vê uma certa longevidade do ser humano, ou seja, Matusalém viveu 1000 anos, 900 anos, Abraão viveu 700 e não sei o que, né? Talvez isso seja verdade, porque o ácido ribonucleico é um material genético, por exemplo, que alguns vírus têm. E o que acontece? Em organismos celulares, a molécula que dirige as fases da síntese de proteína é o RNA. Nos vírus, o RNA, esta molécula comanda dois processos, o quê? A síntese de proteínas, né? Produção de proteínas que forma a cápsula proteica do vírus, né? E é responsável pela replicação do vírus, né? Uma cópia de si mesmo, através do RNA. E as funções, informações e características principais nos organismos celulares é outro tipo de material genético, chamado o quê? Aí em nós temos, além do RNA, nós temos o quê? O DNA, que transporta a informação que determina a estrutura das proteínas. Porém, o DNA não pode atuar sozinho. Por isso ele precisa do quê? Do ARN, o ácido ribonucleico, para transferir informações vitais durante o quê? A síntese de proteínas, né? Produção das proteínas que a célula necessita para o seu metabolismo, né? Assim como o DNA, o RNA é formado por uma cadeia de elementos químicos chamados nucleotídeos. E esses compostos se diferenciam quimicamente por duas características. A molécula de glicose do RNA contém um átomo de oxigênio que falta no DNA. E o RNA possui uma base urácila, ao invés da timina, do DNA. E aí o que a gente vê? Na célula, talvez, ocorreu o quê? Essa degeneração, essa mistura de nós com certos seres. Uma falta de arginina, que é um aminoácido básico, né, que ajuda o balanço entre o cobre e o zinco. Então, pessoas com essa deficiência de arginina se tornam estéreis, né? E a arginina desempenha um papel importante na divisão celular, na cicatrização de feridas, remoção de amônio do corpo, ela tem uma função de imunização e liberação de hormônios, né? E o mais interessante de tudo isso, que a gente encontra nessas enzimas, chamado metalaproteínas, né? Por exemplo, a enzima do superóxido de mutase, ela catalisa e desestimula o superóxido em oxigênio e peróxido de hidrogênio. E devido a isto, é uma importante defesa antioxidante do nosso organismo, nas células. São expostas ao quê? Aquilo que nós respiramos todo dia, o oxigênio. Então, o que acontece? As pessoas no passado, por exemplo, só um termo só falando em degeneração, essa perda de longevidade, talvez,
eu mencionei agora há pouco, está relacionado ao quê? Com a oxidação celular. Um tópico importante que eu acho que a gente deve discutir é o superóxido de mustase. Aqui o cobre, arginina e zinco ajudam a destruir uma substância altamente tóxica, ou seja, o superóxido, um radical livre que destrói as proteínas e lipídios da célula. Esta é uma forma muito reativa de oxigênio, tendo um único elétron reduzido. O que ocorre aqui? Durante a normal função catalítica de certas enzimas, né? É causado por uma falta de pigmentação da pele adequada, ou seja, a pigmentação daquilo que eu falei anteriormente, pigmentação de cor verde. Quando os raios do sol fazem com que a hemoglobina se transformar em metahemoglobina, onde há uma perca de ligação ferro-ferroso para férrico, né? Quanto mais clara a pele, então, temos menos o superóxido de dismutase, né? E as células são destruídas na presença do superóxido. E suspeita-se de ser um dos principais critérios em muitas doenças crônicas, como a artrite, né? Convulsões epiléticas e câncer. Bom, a artrite, lembra que eu falei em programas anteriores, certos hominídeos mutantes do pós-hecatombe termonuclear se encontrarem com certas deficiências em tamanho ou deformações ósseas, na verdade, não seriam parentes distantes nossos, mas mutantes com degenerações e formações ósseas. Degenerações relacionadas com artrite, pela falta, talvez, de superóxido de dismutase. Quer dizer, se os antropólogos não conversam com os bioquímicos, eles nunca vão saber realmente a situação geral, ou o quadro geral dessa teoria da evolução que eles estão propondo. Eles não adentram a essas outras áreas de bioquímica para estudar mais profundamente esses achados fósseis. Quer dizer, eles carecem de certas evidências químicas que talvez dizem o contrário. Nós não evoluímos desses seres, mas eles são seres degenerados por causas de alimentação, causas de efeitos da radiação e outras causas mais. Quer dizer, as células são destruídas, então, na presença do superóxido. E suspeita-se, então, que é um dos principais critérios em muitas doenças crônicas, como eu falei, artrite, convulsões epiléticas e câncer. Sem o superóxido dismutase, né, a tirosina não pode ajudar a melanina a formar nem o ácido fólico, nem vitamina C metabolizar. Uma pele verde, como a dos deuses egípcios, então se transforma em tons de marrom, preto, amarelo e branco. E este último um estado final, dando-nos os tons de pele acima em estágios com uma preponderância de artrite e outras doenças crônicas, como câncer e doenças genéticas. Também as prostaglandinas não podem formar. Isso é uma grande perda quando deficiência de cobre. Se realmente houve essa mudança, essa alteração da constituição sanguínea desses seres para aquilo que nós somos hoje em dia, né? Então, o SOD, que é o superóxido de dismutase, protege da toxicidade do oxigênio, desde que o oxigênio, como o CO2, é tóxico em excesso para nós. Então, para manter um balanço adequado a nível celular em nosso organismo, a palavra do dia aqui é o quê? Aquilo que nós perdemos várias vezes nessa degeneração, a homeostase, o balanço celular, essa saúde celular. Que quanto mais nós procriarmos, os nossos descendentes vão se degenerar cada vez mais e mais e mais e mais. Geneticamente, nós não estamos aperfeiçoando uma raça, nós estamos em degeneração. É o contrário. Por isso que a teoria da evolução tem certos problemas sérios, né? Interessante, por exemplo, a deficiência de cobre, né? É o principal fator na melanina, né? Que constitui a cor da pele e o cabelo. E aí a deficiência de tirosina, né? Ou tirosina defeituosa, ou ausência total, leva ao quê? Aquela outra doença que a gente conhece como albinismo.
Já ouviram falar? A pessoa tem a pele muito branca, perde totalmente a tonalidade da pele. Que existem todas essas degenerações que nunca os antropólogos levaram em consideração para explicar a evolução, ou tentar explicar a evolução de uma outra maneira e verificar realmente que não estamos evoluindo, mas estamos degenerando, né? E até é interessante que talvez, quando eu falei do pulmão do chimpanzé, né? Por exemplo, como eu já falei agora anteriormente, o chimpanzé, como dizem que é o nosso primo mais próximo, talvez não seja. Mesmo que nós descendêssemos do macaco, como explicar o pulmão menor do chimpanzé e o nosso maior que o chimpanzé? Nosso pulmão é mais próximo do babuíno do que do chimpanzé. Talvez essa mudança atmosférica desses seres que vieram do planeta Marte para a Terra, nessa miscigenação de raças, trouxe problemas como acumulação de anidrino carbônico no sangue, que todo mundo sofre hoje em dia, porque quando a gente respira, a gente não preenche totalmente a capacidade torácica do pulmão, e a gente sofre uma espécie de carbonemia, mas em proporções bem diminutas, né? Então existe toda essa degradação biológica que eu vou comentar ainda com mais detalhes, com exemplos do documentário, porque é muito difícil passar isso em vlog, porque é muito técnico. E mais vale lembrar, só para fechar esse assunto, que o cobre, por exemplo, ele tem uma função como um escudo protetor para a influenciação magnética em nosso corpo. Se nós observarmos órgãos como o cérebro, coração, fígado e nervo ciático, são altamente ressonantes magnéticos em nosso corpo. Nosso corpo possui uma própria rede biomagnética que está aterrada com a ajuda da quantidade de cobre no sangue. Por quê? Porque o ferro é altamente eletromagnético e o cobre não. Então essa inversão talvez da constituição sanguínea nossa, de um sangue mais baseado ou parecido com a hemocianina para a hemoglobina, onde o cobre perde a função de carregar oxigênio e mais o ferro tem essa função, essa perda dessa função do cobre faz com que nós estejamos mais abertos para certas influenciações eletromagnéticas do meio, porque o ferro é altamente eletromagnético. Vocês sabiam que a ausência do cobre no corpo acaba tendo influências drásticas no coração, por exemplo? Pessoas com problemas cardíacos têm ausência de cobre. Por quê? Como já disse, o coração tem uma influenciação magnética muito grande, uma ressonância magnética muito grande no nosso organismo. Então, os biólogos e os antropólogos deveriam se unir e pensar mais na evolução a termos bioquímicos. O que temos hoje em dia no nosso organismo e por que temos? E por que ocorreu coisas assim ou assado? Por que temos essas doenças degenerativas assim ou assado? Quais são as causas? Como eu já falei em programas anteriores, Adão e Eva talvez foram criados em laboratórios às pressas, uma atualização, né, genética, para consertar o estrago do que talvez uma guerra termonuclear deixou em termos de raça. E esse estrago, na verdade, consertado às pressas, in vitro, em laboratório, foi feito de uma maneira muito às pressas, uma técnica muito rudimentar, que trouxe todos esses problemas genéticos que nós temos hoje em dia. Porque uma técnica mais bem elaborada seria a nível molecular, e não a nível de reações químicas in vitro. Então é isso aí, gente. Então falamos um pouco sobre a degeneração do ser humano em termos de minerais, perda do cobre na sua função sanguínea, né? Passando o ferro a assumir essa função do cobre, talvez, no sangue. Existem outras degenerações ligadas a outros fatores que eu preferia realmente pôr no documentário que eu estou criando, que é muito mais técnico do que isso, né? E é isso aí, gente. Então, um grande abração e vou continuar falando sobre essa degeneração da raça humana, que infelizmente, ao meu ver, está em declínio social e biológico, né? Hoje em dia, né? E é isso aí. Mande perguntas para o canal, né? Que eu vou responder. Se
As pessoas perguntam, o que ele quis dizer com tiroxina, arginina, e todos esses nomes técnicos meio difíceis, né, de a gente guardar, né? Eu vou tentar responder o máximo que eu puder, porque mesmo que eu não sou biólogo, não sou bioquímico, né? Mas eu sou um pesquisador eclético, né? E interdisciplinar, que vai em várias áreas buscar o conhecimento e tentar ligar uma coisa com a outra, né? Porque na verdade, conhecimento é diferente de informação. Informação, você pode ter a informação jogada a toneladas, como a internet faz, né? A internet vomita informação. Mas para você ter conhecimento, você tem que ligar toda essa informação de uma maneira a nos trazer uma lógica de como as coisas aconteceram e como as coisas funcionam. Então é isso aí. Um grande abraço, gente. Tenha uma boa semana e continuem mandando perguntas para o canal, participando do projeto Terra Oculta. E é isso aí. Até mais, gente. Um abração.